Prefeito, o senhor visitou a área da Lagoa Mundaú, sobrevoou a área mais perigosa, digamos assim, a área que foi esvaziada. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, por favor, a situação de agora, do momento aí na capital. Para a gente contextualizar, Adriana, é importante dizer que esse fenômeno começou lá em 2018. Em março de 2018, nós tivemos um abalo sísmico que levou a esse questionamento da motivação desse abalo na região. Depois, através de estudos do Serviço Geológico do Brasil, descobriu-se que era por conta da exploração da empresa Braskem do minério Salgema. E de lá para cá, houveram várias iniciativas para poder realocar essas famílias, inclusive com a participação do CNJ. Eu, enquanto deputado federal, coordenei e presidi uma comissão que tratava do afundamento de solo. Em 2021, me torno prefeito. Então, o que nós estamos vivendo agora é mais um capítulo de toda essa história. São aproximadamente 15 mil imóveis, 60 mil pessoas já foram realocadas. E essa mina 18, prestes a colapsar, ela fica na região do bairro do Mutange, tá? Que é entre o continente e a lagoa, a borda da lagoa. E essa mina, ela entrou em processo de colapso e todos os nossos instrumentos, através da Defesa Civil, interferometria, DGPS, eles nos informaram uma probabilidade alta de um colapso. Então, nós estamos acompanhando. Claro que nós temos que comunicar aos órgãos competentes, porque é assim que determina os protocolos, a literatura internacional, para a gente poder, num plano de contingência, caso haja esse colapso, né, como está previsto, nós possamos adotar medidas urgentes. Criei um gabinete de crise que está sendo coordenado por mim, são 350 pessoas diretamente, 24 horas dedicadas ao gabinete, com mais 2.000 servidores da Prefeitura de Maceió que estão em plantão. Sim. Então, nos preparamos para o plano de contingência. Mas a realidade, Adriana, de agora é que esse processo ainda de subsidência e também dessa caverna, né, está subindo de encontro à superfície, ele persiste, ele permanente e é relevante. Por Agora, isso, prefeito, de todos os cuidados. Sim, me permita te interromper, só para a gente entender com clareza a situação. Eu entendi o histórico que o senhor fez desde 2018. Quando o senhor cita esse número de 15 mil imóveis, cerca de 60 mil pessoas, a gente está falando desse período histórico, de 2018 até agora. Mas especificamente na condição de risco e de alerta de colapso de agora, da mina 18, são quantas casas ao redor que já foram esvaziadas, que tiveram que ser deixadas às pressas aí nas últimas horas, nos últimos dias? E quantos moradores atingidos? O senhor tem esse número desse momento de crise agora, além dos 60 mil que o senhor disse desde 2018 que já foram atingidos? Perfeito. Nós tínhamos ainda 23 famílias nessas áreas e nós tínhamos os trabalhadores da própria Braskem que estão lá para poder promover o preenchimento dessas minas e a demolição desses bairros afetados. O que aconteceu é que agora nós ampliamos o mapa 5, que é a última versão do mapa da Defesa Civil Municipal, abrangendo o bairro do Bom Parto. Então, hoje, estima-se que mais 5 mil pessoas, que agora estão também dentro desse mapa 5, e que já foi, através do MPF, já foi solicitada à Justiça Federal uma decisão para indenização e realocação dessas famílias, o que já foi deferido pela Justiça Federal, é que agora, num processo também de realocação dessas famílias, a Prefeitura possa acompanhar para e passo. Apesar de este bairro não estar na região de cidade 00, que é aquela realocação imediata. Então, portanto, na área não tem absolutamente mais ninguém. Então, por isso que eu fiz, inclusive, esse sobrevoo, que era para supervisionar, tanto para poder, ali de cima, verificar a silhueta, né, de onde se imagina, onde vai ser, se em acontecendo
o colapso onde que seria, ali na região do Mutange, mas é importante dizer que nem as pessoas que ainda resistiam a morar no bairro, essas 26 famílias, nem os trabalhadores, eles não permanecem e não estão mais na área. Então, hoje, o nosso foco é preservar vidas, por óbvio, e essas pessoas estão resguardadas. Prefeito, ainda com relação ao número de pessoas, né, é uma quantidade impressionante, mesmo contando já desde 2018, o senhor mesmo disse mais de 60 mil pessoas, agora mais 5 mil pessoas. Se a gente somar tudo, falando em 65 mil pessoas, só o número já é alto demais. Se a gente for falar em porcentagem, então isso dá praticamente 6% da população toda de Maceió. Qual a capacidade da cidade de realocar todas essas pessoas? Eu sei que algumas já foram realocadas, mas de maneira imediata e em boas condições. Essa é uma boa pergunta, viu, Fábio? Essa dinâmica da cidade, ela mudou por completo. Então, nós temos hoje várias famílias que, inclusive, não estão mais morando em Maceió, porque hoje nós temos um déficit habitacional. E por isso que eu solicitei, inclusive ao presidente do exercício, ao ministro Alckmin, ao presidente da Câmara também, Arthur Lira, para poder promover esforços no sentido do governo federal poder nos ajudar para vencermos esse déficit habitacional com os programas Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa dar vencimento a esse número de habitações que nós temos hoje faltando na nossa cidade. Então, hoje a gente não tem a capacidade para poder absorver toda essa demanda. As pessoas estão sendo indenizadas quando saem das suas casas, dos seus imóveis, mas muitas delas ainda estão esperando ou novas construções, ou estão indo para outros municípios da cidade, ou estão ainda se valendo de algum estoque que a cidade tinha de imóveis. Então, é uma preocupação, né, é uma boa pergunta, e o eixo da cidade pressiona a nossa mobilidade, as estratégias, educação, saúde. Então, nós temos hoje, dentro da gestão, uma preocupação muito grande em identificar todas essas demandas para podermos avançar no sentido de promover esses serviços mais básicos a essa população que sai, né, das suas casas. Agora, importante dizer também... Sim, por favor. Que tenho pedido, as ajudas emergenciais, elas são muito bem-vindas. Eu liguei para o governador Paulo Dantas, fiz contato com ministros do Estado, com o próprio presidente Alckmin, mas as ações emergenciais elas são importantes, mas nós precisamos ir além. Por quê? A União foi quem, desde a década de 70, foi quem sempre deu a lavra de exploração, a essa prática de exploração predadora por parte da Braskem na nossa cidade. E o governo do Estado era quem dava as licenças e foi delegado a ele a supervisionar toda essa atividade nessa área, que muitos, inclusive, que moravam lá, desconheciam, que embaixo, né, de onde eles moravam existiam a exploração de salgema. Então, a Prefeitura de Maceió, claro, como os 5.570 municípios, nós temos muitas obrigações. E o município de Maceió tem mais essa obrigação extra, além de ter também sofrido com os impactos e danos materiais ocorridos em toda essa região. Então, só queria também deixar esse registro aqui, mas já me disponibilizando, Adriana, e volto da palavra. Sim. Muito obrigado. Prefeito, voltando à questão das famílias, elas têm perdas materiais, elas estão sendo obrigadas de uma hora para outra a deixar suas casas, como o senhor disse, muitas nem sabiam que moravam em cima de um perigo desses, e também danos morais, né? As pessoas deixam uma história para trás. Quem vai pagar essa conta? A Braskem está agindo corretamente com o município nesse momento, na ajuda emergencial, e vai pagar pelos prejuízos que essas famílias estão tendo? Muito boa a sua pergunta também, Adriana. Existe uma força-tarefa entre Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e Ministério Público Estadual. E lá atrás foi-se criado no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, um observatório. E esse observatório, que era coordenado pela doutora Maria Tereza Willi, junto com a força-tarefa também do Ministério Público Federal, criaram ali naquele momento um plano de ação e de realocação dessas famílias,
e chegaram à conclusão que deveriam, através de uma ação civil pública, que deveriam, em acordo com a Braskem, chegar à razão que essas famílias precisam ser retiradas das suas casas. Então, portanto, além daquelas que estavam na criticidade 00, que é realocação imediata, aquelas que estavam sofrendo de alguma maneira por estarem próximos ou com algum nível de subsidência, que é esse afundamento mínimo, apesar de tecnicamente haver controvérsias em relação a isso, decidiram por retirar essas famílias. Então, essas famílias, elas foram indenizadas, tá? Muitas delas ainda elas questionam os valores, o valor, inclusive, do dano moral, porque foi um valor limitado para todo mundo, e esse acordo que foi feito é que gira em torno de quase 4 bilhões de reais, né, esses acordos que estão sendo pagos a essas famílias, e esses valores que são provisionados dentro desse acordo é quem está pagando, né, está indenizando essas famílias. O fato novo que nós temos agora são mais essas famílias do bairro do Bom Parto, que a Braskem já emitiu publicamente uma informação, isso, né, trazido pela própria imprensa, de que seria necessário mais 1 bilhão de reais para indenizar essas vítimas. Então, isso tudo faz parte dessa ação civil pública entre a Força Tarefa, a Justiça Federal e a própria empresa Braskem. O que é que a prefeitura faz? A prefeitura, ela, nesse momento, ela cumpre algumas determinações e demandas judiciais que nos chegam para poder, claro, dar e promover a efetivação, né, desses direitos. Então, a prefeitura está sempre, está diariamente, né, em contato para poder promover a eficaz execução dessas demandas, desses acordos. Mas, pelo que eu entendi, então, o senhor não tem dúvida de que essa conta é da Braskem. Eles têm que pagar essa conta e reparar os danos das famílias. Sem dúvidas alguma, essa conta da Braskem, infelizmente, lá atrás, houve uma omissão, uma negligência muito grande por parte dos governantes. O ex-prefeito e o ex-governador, infelizmente, no momento que aconteceu, nada fizeram. Isso foi em 2018, eu cheguei aqui, né, em 2021, e quando eu cheguei, tratei rapidamente de responsabilizar a Braskem para poder dar os danos causados à cidade e para dar também celeridade às indenizações das vítimas. Lembrando que 2021 foi o ano que nós vivemos aquele processo, as campanhas de vacinação no nosso país por conta da Covid. Então, mesmo assim, não deixei de lado, criei um gabinete específico para cuidar, que era um gabinete de gestão integrada, que era o GGI, para cuidar especificamente do caso do afundamento de solo na nossa cidade. E, sem dúvidas alguma, a Braskem é a maior responsável e tem que pagar por isso. Tem que pagar pelos danos cometidos à nossa cidade e por tudo que trouxe a essas famílias de dor, sofrimento e de angústia em cada uma dessas vidas. E, prefeito, para a gente terminar, só para que todo mundo entenda, quem está escutando a gente, muita gente nem conhece Maceió ou não consegue compreender exatamente. A Braskem foi lá e perfurou a uma profundidade muito grande, entre 800 metros, 1.000 metros de profundidade, chegou até a camada de salgema, que é um minério extraído para produzir PVC e soda cáustica. Depois aquele buracão, aquele vão, né, aquela caverna gigante, fica lá, debaixo da terra. E é isso que agora está provocando afundamento da superfície. A informação que a gente tem é que 2,5 centímetros por hora a terra desce nesse bairro do Mutange e agora podendo chegar também ao Bom Parto. Então, o que eu queria que o senhor explicasse para a gente, pode, de fato, havendo o colapso, criar uma cratera que chegue ao tamanho do Maracanã, como tem sido divulgado? E outra questão, tem várias outras minas, além dessa mina 18, que é a mina de risco agora. Várias outras minas aí debaixo do território de Maceió. Existe um risco de, colapsando uma, isso afetar minas vizinhas e essa cratera ser muito maior do que nesse momento se fala, que está se comparando aí a possibilidade de chegar ao estádio do Maracanã?
isso é um assunto muito complexo e muito técnico, né? Então, o que a gente tem de informações através da Defesa Civil, dos estudos que foram feitos, né, os relatórios que nós recebemos, é que a situação é muito grave, que essa mina 18, ela foi uma mina que tecnicamente não foi possível encontrar essa mina para poder fazer enchimento, e corre sim o risco dessas minas terem se encontrado, porque essa prática, essa exploração predadora pela Braskem, essa ganância, né, pelo lucro, né, por cada vez levar mais dinheiro para a empresa, acabou com que eles passaram, né, de todos os limites, chegando ao ponto de comprometer a conformidade das cavernas e elas se encontrarem. Então, essas minas, acabou que nós tínhamos o desenho de 3, 4 minas, são 35 minas ao todo, mas hoje essas minas, sobretudo ali no Mutange, elas podem sim terem se encontrado em algum momento, e isso não é possível dizer. Então, portanto, o volume ele é muito grande, ele é muito alto, né, que são 500 mil metros cúbicos, mas essa dinâmica a gente não tem como cravar, porque existe um alto preenchimento também, né? À medida que o solo, as rochas, ou seja, o que está embaixo vai subindo para a superfície, ela vai encontrando, imagine, você tem 1 quilômetro para baixo, então você dentro dessa dinâmica, você tem vários tipos de solos, né, inclusive rochosos, e com isso pode estar preenchendo, não é algo uníssono, né? Então ela tem as suas deformidades, então não é possível dizer se vai ser do tamanho do Maracanã, qual o tamanho, precisar o tamanho, né, desse impacto. O que nós temos são os cálculos que foram feitos ainda lá atrás, também pelo Serviço Geológico do Brasil, que nos deu um raio possível, né, da pior situação que pudesse acontecer, e esse raio, todo ele foi evacuado. E nós não encontramos, após, né, essas áreas evacuadas, nós não encontramos, tanto na interferometria, né, como no GDPS, que são equipamentos que avaliam a intensidade e o afundamento de solo, os sismos, né, que apresentam lá, eles são normais. Então isso nos mostra que o que está acontecendo realmente é como estava previsto, né, naquela localidade específica, diante dos estudos que já tinham sido feitos. Então, não é possível precisarmos sobre o tamanho, a dimensão e o que está acontecendo lá embaixo, né? O que a gente pode fazer é salvaguardar vidas, preservar, né, a integridade dessas pessoas e, com segurança, caso acontecendo, termos o plano emergencial para podermos, nesse plano integrado, agirmos de maneira eficaz. Então, tá certo. Marinha do Brasil foi comunicada, Exército, todo o trabalho, seguindo os protocolos, a literatura internacional, tudo que era possível ser feito, nós fizemos, Adriana. Tá certo, prefeito. Agora, de qualquer forma, gente, a população de Maceió está dormindo com um ponto de interrogação gigantesco na cabeça. Porque eu fico me colocando no lugar dessas pessoas. A área de risco foi esvaziada, mas quem mora ali na divisa desses bairros, como é que dorme, né, prefeito? Sem saber exatamente que momento é esse colapso, o tamanho que ele vai ter, qual é essa cratera que vai se abrir na capital, numa área importante, perto da Lagoa Mundaú. Então, um grande ponto de interrogação. Imagino que as pessoas estejam muito aflitas, com muito medo. Canal aberto aqui, viu, prefeito? Assim que tiver novas informações, avisa a gente está acompanhando, fazemos questão de continuar atentos aí ao que acontece nesse momento na capital de Alagoas. Obrigado, Adriana, obrigado, Fábio. É muito importante esses canais oficiais que têm a credibilidade, né, como vocês têm, porque a gente está numa era da tecnologia de informação, então as fake news elas correm muito rápido, isso é muito ruim, gera um temor para a população e uma preocupação desnecessária. Né? Maceió é uma cidade potencialmente turística, é a nossa vocação natural, então isso gera uma série, né, de outros desdobramentos que geram preocupação, como você falou, para toda a cidade. Né? Então, realmente é uma situação muito difícil que estamos passando, mas
precisamos enfrentar da melhor maneira possível, com responsabilidade, seguindo os protocolos, as orientações necessárias. Então, muito obrigado, Diana, e muito obrigado, Fábio. Muito obrigado e bom trabalho.